um pesquisador no ano de 1898, foi a primeira vez onde tem, na verdade, uma espécie de pesquisa científica relacionada com hábitos, ou seja, 1898, ou seja, 122 anos atrás, né, ou seja, já começaram a estudar. Então, nessa pesquisa, olha só que interessante, esse pesquisador, o que ele fez? Ele colocou uma caixinha e colocou gatos, né? Colocaram gatos, um gato de cada vez. Então, colocou o gato ali. Do outro lado de uma espécie de gaiola, colocou também uma tigelinha de comida, aonde o gato conseguia ver essa tigela de comida, mas ele não conseguia pegar essa comida. E lá dentro dessa espécie de gaiola, de caixa, ele colocou uma alavanca. E essa alavanca era o quê? Essa alavanca, à medida que o gato pressionava essa alavanca, a portinha da gaiola se abria e ele tinha, então, acesso a essa comida. No começo, o que aconteceu? O gato ficava ali se debatendo, sem saber. Ele queria chegar na comida, mas ele não conseguia chegar na comida, e então ele ficava se debatendo e, de repente, ele ia lá e pisava na alavanca, abria a portinha e ele comia. Botava o gato lá de novo e ele passava pelo mesmo processo. No começo, e quando se faziam poucas repetições, o gato ainda não se percebia que era a alavanca que abria a porta que dava acesso à comida. Mas à medida que foi fazendo, à medida que o tempo foi passando, o gato começou a se perceber que, à medida que ele pisava na alavanca, a portinha se abria e ele tinha acesso, então, à comida. As primeiras vezes que o gato estava ali na gaiola, demorava mais ou menos 90 segundos, ou seja, 1 minuto e meio, até que o gato, depois de se debater tanto, ele conseguia pisar na alavanquinha para abrir a portinha para ele conseguir pegar a comida. Depois de várias vezes em que passava pelo mesmo processo, das últimas vezes já acontecia o quê? Já acontecia do gato pisar muito rapidamente, ele já percebia. Então, das últimas vezes, a média era de 6,3 segundos até o gato entrar na gaiola, pisar e ter acesso à comida. Ou seja, passou de 1 minuto e meio para 6 segundos o tempo necessário. Ou seja, o gato claramente compreendeu que, ao pisar na gaiolinha, abria-se uma portinha e ele tinha acesso à comida. E foi aí que começaram, então, a estudar os hábitos nos seres humanos e como é que se fazia isso nos seres humanos. Então, por que é que o cérebro cria hábitos? Essa é a pergunta que os cientistas fazem, e hoje está bem respondido isso, né? Para alguns de vocês não vai ser novidade, mas eu vou falar aqui, eu vou fundamentar isso aqui, porque isso é muito importante, a gente ter bem claro e entender isso, para que a gente possa passar para os próximos passos que eu quero falar para vocês. Então, por que é que nós criamos hábitos? Nós criamos hábitos por uma razão muito simples. Nós fazemos uma série de atividades ao longo do dia. A partir do momento que a gente acorda, até o momento que nós vamos dormir, durante o nosso dia inteiro, nós estamos fazendo uma série de coisas. Desde escovar o dente, desde ligar o carro, desde assistir um filme, desde fazer comida, ir ao trabalho, pegar o autocarro, pegar o ônibus, etc. Nós fazemos atividades, nós fazemos uma série de eventos, microeventos ao longo do dia. O nosso cérebro, ele começa a trabalhar a nosso favor quando ele percebe que algumas dessas atividades começam a ser semelhantes com o que nós já fazemos. Logo, a tentativa do nosso cérebro é o quê? É padronizar essas atividades para que, quanto mais a gente faça essas atividades em repetição, menos energia a gente gasta para fazer aquela mesma atividade. Por que isso? Porque, como todos os animais, basicamente, né, isso
enfim, não parece que seja novo para ninguém, como todos os animais, ou como todos nós, o que nós temos como seres humanos, o que nós queremos, o que o nosso corpo quer, o que o nosso cérebro pretende? Economizar energia. Por quê? Aí a gente, né, sempre volta no exemplo lá do antigo homem das cavernas, ou o que seja, que ele saía para caçar e ele gastava muita energia e ele precisava, de verdade, economizar muita energia para conseguir fazer a sua caça, voltar para casa, comer e etc. Então, nós temos um corpo que ele se adapta, ou ele tenta se adaptar cada vez mais para que a gente possa fazer mais coisas gastando menos energia. Então, o que acontece? O que o nosso cérebro está em busca? De padrões repetitivos na nossa cabeça. Ou seja, cada vez que nós fazemos alguma coisa, cada vez que eu faço isso aqui, antes ele já foi dado um comando na minha cabeça para que eu consiga fazer algum movimento, certo? Então, o que acontece? O nosso cérebro busca esses padrões repetidamente para que possa formar sinapses neurais, ou seja, caminhos neuronais aqui dentro, para que eu possa executar a mesma tarefa gastando menos energia. E por que isso? Porque se cada vez que eu fizesse alguma atividade, o meu cérebro ele não reconhecesse essas atividades, provavelmente nós não teríamos, ou seja, não da maneira como somos estruturados hoje, energia para operar uma série de atividades que nós operamos sem mesmo pensar. Por exemplo, e eu vou falar do nosso corpo, por exemplo, o batimento do nosso coração. Nós, obviamente, não precisamos pensar para que o nosso coração bata, né? Então, isso aí já está no nosso inconsciente. Você querendo ou não, o seu coração bate. Mas tem várias outras coisas que você faz também, que você nem se apercebe, porque você entra quase que num estado hipnótico e, de repente, você está fazendo. Vou dar um exemplo claro que aconteceu hoje. Aconteceu hoje, eu ia até falar ontem, mas foi hoje. Ao levar minhas filhas para a escola, eu tenho ido ao CrossFit quase todos os dias esses dias. E o CrossFit, onde eu estou, é muito próximo da escola das minhas filhas. Muito próximo. Só que é uma rua diferente ali. E aí eu estava levando as minhas filhas de manhã cedo para a escola e, de repente, eu virei na rua do CrossFit. E na hora que eu virei, assim, andei um pouquinho... Tá errado. Não é o CrossFit, eu tenho que ir para a escola. Por que isso? Porque dentro da minha cabeça, o caminho neuronal que já está formado é que, ao passar por certa rua, eu devo virar porque é mais comum eu ir para o CrossFit. Logo, ele já me levou para ali até eu me perceber, não é por aqui, eu tenho que voltar lá e fazer o caminho da escola. Então, esse é o caminho neuronal que o nosso cérebro quer formar no nosso dia a dia para que as nossas atividades, elas gastem o menos de energia possível para fazer a mesma atividade. Então, é isso que o seu cérebro busca para que você performe o seu trabalho no seu dia a dia de forma a que você consuma menos energia. Isso, obviamente, é muito bom para nós, porque nós estamos gastando menos energia para fazer alguma coisa. Só que o nosso cérebro também vai buscar gastar menos energia com algo que nos dê prazer e que nos traga segurança. Isso é muito importante entender. Por quê? E, obviamente, a indústria sabe isso, a indústria do alimento sabe isso, as grandes empresas sabem isso, etc. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o que a gente vê acontecendo no mundo hoje. Segue esse raciocínio aqui que é importante. O que a gente vê acontecendo no mundo hoje? Ou seja, o que o seu cérebro quer? O que sua mente quer? Que você fique em casa, sentado, no sofá, assistindo televisão, comendo pipoca. Por que ele quer isso? Porque naquele momento que você está sentado no sofá da sua casa, assistindo televisão e comendo pipoca, você está numa zona total de segurança. Você não está sendo ameaçado por nada,
a sua integridade física não está a ser ameaçada, você está sendo alimentado, ou seja, completamente seguro. Pensa no homem do antepassado, que tinha que brigar o tempo inteiro para se alimentar, né? Então, nesse momento, você está sendo alimentado, você está num local seguro, logo, você não quer sair dali. Então, se você tiver que sair dali, por exemplo, para ir numa academia de ginástica, pensa isso. Você está saindo da sua zona de segurança, você está indo para o local aonde você está fazendo esforço físico, ou seja, você está indo contra uma natureza mais óbvia do ser humano, que é de se proteger, que é de guardar energia ao invés de gastá-la, mas você está ali numa academia de ginástica, logo você está buscando gastar energia, você está levantando peso, você está passando fome, logo isso vai contra a natureza normal do ser humano. Percebe? E é por isso que hoje a gente vem ver tanta obesidade, tantos problemas e tal, porque o ser humano não foi criado para viver exatamente da maneira como nós estamos vivendo hoje. Foi criado para viver, se a gente olhar biologicamente a natureza humana, não é assim que deveria ser, não é nesse tipo de sociedade que deveria ser. Era uma sociedade muito mais, eu diria, violenta e bruta do que é o que a gente experimenta hoje, né? Então, hoje a gente tem várias facilidades, o natural é sentar em casa, o natural é ficar em casa, é gastar menos energia, só que hoje, como nós temos tanta abundância de tudo à nossa volta, né? A gente só consome, e para a gente ter que dar um passo e sair dessa zona de segurança, nós temos que ir contra a nossa natureza imediata. Aí que nós temos que pensar para falar, cara, eu tenho que sair daqui e eu tenho que fazer algo a mais.